Hoje é a palavra do Salmo 26. A passagem de hoje fala sobre a súplica daquele que não tem outra escolha senão morrer eternamente devido ao pecado, mas que recebeu a salvação pela fé no mérito do sangue do Filho unigênito. Fala também sobre a resolução diante de Deus daquele que recebeu a salvação pela fé no mérito do sangue do Filho unigênito, e fala sobre como deve viver nesta terra a pessoa que recebeu a salvação pela fé no mérito do sangue do Filho unigênito. Então, o que diz especificamente? Hoje queremos investigar sobre isso e compartilhar a graça. Primeiro, a passagem de hoje fala sobre a súplica daquele que não tem outra escolha senão morrer eternamente devido ao pecado, mas que recebeu a salvação pela fé no mérito do sangue do Filho unigênito. Na passagem de hoje, Salmos 26, 1-3, diz: Faze-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade, e no Senhor tenho confiado sem vacilar. Examina-me, Senhor, e prova-me, sonda o meu coração e a minha mente. Pois a tua benignidade está diante dos meus olhos, e tenho andado na tua verdade. Tenho andado na minha integridade, e no Senhor tenho confiado sem vacilar. Aqui, este eu na primeira pessoa refere-se, é claro, a Davi, que escreveu este salmo, mas por outro lado, representa a nós, o povo de Deus, que não tínhamos outra escolha senão morrer eternamente devido ao pecado, mas que fomos salvos pela fé no mérito do sangue do Filho unigênito. Também, aqui integridade significa perfeição, completude, impecabilidade, pureza. Ou seja, aqui na minha integridade tenho andado significa que o próprio Davi agiu de maneira perfeita, completa, pura e sem pecado em sua vida. O que isso significa? Até agora, Davi enfatizou constantemente nos salmos anteriores que todo ser humano é um pecador que não tem outra escolha senão cair naquela perdição eterna devido ao pecado. Em resumo, ele enfatizou repetidamente que nós, humanos, somos tão corruptos e caídos que nem sequer podemos nos aproximar de Deus, nem podemos estar diante dele. Mas esse Davi, de repente agora neste lugar, diz que ele mesmo agiu de maneira perfeita, impecável, pura e sem pecado. O que isso significa? Isso pode ser dito como uma confissão de que, quanto à salvação, ele é alguém que foi declarado justo gratuitamente por Deus, e declarado inocente, ao crer e confiar apenas em Deus, crendo, olhando e confiando no mérito do sangue do Messias que Deus enviaria a esta terra no futuro. Por isso Davi diz em seguida, e no Senhor tenho confiado sem vacilar. Isso significa que na salvação não confiou em suas próprias ações, bondade, vontade, capacidade ou qualquer outra coisa, mas aceitou, creu e confiou sem vacilar nem um pouco e sem hesitar absolutamente nesta aliança de Deus de que Deus salvaria daquela perdição eterna ao fazer o Messias Jesus morrer derramando sangue na cruz, declarando justo gratuitamente todo aquele que crê nisso e fazendo o povo de Deus. Ou seja, o que é mencionado anteriormente como andado na minha integridade é precisamente por esta fé, confiando e dependendo apenas de Deus quanto àquela salvação e agindo dentro da palavra de Deus. Faze-me justiça, Senhor. Examina-me, Senhor, e prova-me, sonda o meu coração e a minha mente. Portanto, julgue e observe se é realmente assim. Não, prove-me e também examine-me. Ou seja, examine e julgue se a fé do próprio Davi é verdadeira ou falsa, e se realmente está confiando e dependendo apenas de Deus quanto à salvação. E além disso, solicita, sonda o meu coração e a minha mente. Aqui, mente, rins, significa a parte mais profunda do interior do ser humano. Ou seja, isso é usado quase com o mesmo significado que coração que aparece depois, explicando complementarmente seu significado e enfatizando. Também, aqui sonda, examinar, significa contextualmente provar, inspecionar, escrutar. Ou seja, pode-se ver que logo antes são usadas repetidamente palavras com o mesmo significado como faz-me justiça, examina-me e prova-me, e isso também é igual. Ou seja, estas palavras pedem que Deus observe e escrutine até o profundo de seu próprio coração, o qual confia e depende apenas de Deus quanto à salvação. Em outras palavras, observe e prove se a fé do próprio Davi é verdadeira ou falsa. O que acham? Isso nos mostra a imagem de Davi transbordando de uma enorme confiança quanto àquela salvação. Por que é assim? Pois a tua benignidade está diante dos meus olhos, e tenho andado na tua verdade.
No início desta frase é usada a conjunção hebraica que, pois, falando da razão pela qual Davi transborda de confiança quanto à salvação. Aqui, tua benignidade refere-se ao amor pactuado de Deus. Ou seja, refere-se ao amor assombroso de Deus, que envia seu Filho unigênito para salvar seu próprio povo escolhido desde antes da eternidade e o faz morrer derramando sangue na cruz. Ao ver esta Bíblia, podemos ver que Deus outorgou muitos pactos para salvar seu próprio povo escolhido desde antes da eternidade, e está trabalhando diligentemente para cumpri-los. E quando chegou o momento, enviou seu Filho unigênito e o fez morrer derramando sangue na cruz. Refere-se precisamente a este amor assombroso de Deus. Pode-se confirmar que nestes salmos tua benignidade é usada quase sempre com este significado. Também, aqui tua verdade é usada quase com o mesmo significado que tua benignidade que aparece antes, referindo-se ao método de salvação seguro e absolutamente inabalável que Deus já estabeleceu para a salvação. Ou seja, refere-se ao método de salvação pelo qual Deus elimina todos os pecados de todo aquele que crê no mérito do sangue do Filho unigênito, e o salva declarando-o justo gratuitamente. Neste sentido, dizer que tua benignidade está diante dos meus olhos indica que Davi creu firmemente e confiou neste amor pactuado de Deus quanto à salvação, e dizer que tenho andado na tua verdade, também indica que agiu dentro da fé que crê no mérito do sangue do Messias que Deus enviou apenas para aquela salvação. Portanto, Davi transborda de uma enorme confiança quanto à sua própria salvação. Em segundo lugar, a passagem de hoje fala sobre a resolução diante de Deus daquele que recebeu a salvação pela fé no mérito do sangue do Filho unigênito. Na passagem de hoje, Salmos 26, 4, 7, diz: Não me tenho assentado com homens vãos, nem converso com os homens dissimulados. Odeio o ajuntamento de malfeitores, não me assentarei com os ímpios. Lavo as minhas mãos na inocência. E assim andarei em redor do teu altar, ó Senhor, para fazer ouvir a voz de louvor, e contar todas as tuas maravilhas, diz a palavra. Não me tenho assentado com homens vãos, nem converso com os homens dissimulados. Aqui, homens vãos, refere-se aos incrédulos vãos que não creem na existência de Deus e também não creem no mérito do sangue do Filho unigênito, e que finalmente acabam caindo naquele lago de fogo do inferno. Também, aqui homens dissimulados significa esconder a própria identidade, referindo-se aos hipócritas que, embora frequentem a igreja, ainda não creem no mérito do sangue do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, refere-se aos crentes formais e fingidos que ainda são peões de Satanás mas vivem escondendo essa identidade. Também, aqui, não me assentarei é um perfeito profético que indica uma firme vontade ou resolução futura. Ou seja, esta palavra significa que o próprio Davi não terá comunhão com tais incrédulos que não conhecem a Deus. Significa que se afastará dessas ações malignas como rir e conversar com tais malvados, dirigir-se juntos ao lugar do mal e planejar o mal juntos. Além disso, não apenas isso, mas também não estará com os hipócritas dentro da igreja. Não servirá a Deus de maneira fingida e formal como esses hipócritas. Ou seja, se afastará dessas ações malignas daqueles que, dizendo que vão à igreja, visitam bares escondidos à noite, ou dizendo que são diáconos na igreja, frequentam casas de videntes, enfim, daqueles que não temem em nada o nosso Deus. Como mais está se resolvendo? Odeio o ajuntamento de malfeitores, não me assentarei com os ímpios. Aqui, ajuntamento de malfeitores, refere-se a reuniões de igrejas heréticas ou reuniões heréticas dentro da igreja. Por exemplo, hoje em dia estão surgindo reuniões que, colocando uma placa de igreja, dedicam-se a profetizar em nome de Deus. Durante essa reunião, se esse falso pastor proclama em nome de Deus, filha, eu estava te esperando aqui. Esse membro ignorante se deixa enganar por isso, fica comovido e agradecido, e até aparecem casos em que segue e obedece a esse pastor pseudo-religioso. Além disso, durante essa reunião, esse pastor estelionatário proclama para alguém, eu te nomeio como pastor, ou proclama, filha. Agora espere e aguarde só mais um pouco. Eu estou contigo, ou proclama o futuro de um indivíduo em nome de Deus como se estivesse adivinhando a sorte. Há pastores mentirosos que agem como se eles mesmos fossem Deus, e enganam as pessoas ignorantes como se estivessem proclamando por estarem cheios do Espírito Santo.
Então, o membro insensato que o segue exclama, é realmente espiritual, enquanto segue e obedece a esse pastor pseudo-religioso, e está ocorrendo esta situação patética. No entanto, isso é algo por que Deus realmente se enfurece e se indigna. Não é assim? Não se indignaria e enfureceria Deus dizendo a esse falso pastor: quando eu te dei tal palavra, por que proclamas e profetizas ao teu bel prazer em meu nome? Mas este falso pastor não pensa nesse Deus e não teme a Deus em nada. Apenas para arrecadar mais dinheiro, para aumentar mais o número de seguidores insensatos, e para se enaltecer e se gabar mais de si mesmo, ele se deixa enganar por Satanás e vende sua própria alma. Portanto, ele mesmo se torna um cão de Satanás e realiza tais ações malvadas sem hesitar. De qualquer maneira, na passagem de hoje, ajuntamento de malfeitores refere-se a tais reuniões. Davi se resolve não apenas a odiar e abominar tais reuniões, mas também a não estar com tais pessoas malvadas. Nós, o povo de Deus que crê no sangue do Filho unigênito, não apenas devemos odiar e abominar tais reuniões, mas devemos evitar tratar com tais pessoas malvadas. Lavo as minhas mãos na inocência, e assim andarei em redor do teu altar, ó Senhor. Aqui, lavo as minhas mãos na inocência tem o mesmo sentido de significado que na minha integridade tenho andado no versículo 1 da passagem de hoje. Ou seja, Deus declara o justo gratuitamente aquele que crê e confia apenas no nosso Deus quanto à salvação, ou seja, aquele que crê e confia no mérito do sangue do Filho unigênito, e pode-se dizer que se refere a esta justificação. É assim, e não é que Davi esteja afirmando aqui neste lugar que ele mesmo seja inocente em todas as suas ações. Também, aqui, lavar as mãos evoca a imagem dos sacerdotes da época do Antigo Testamento que se aproximavam de Deus para oferecer sacrifícios. Ou seja, os sacerdotes da época do Antigo Testamento, quando ofereciam sacrifícios a Deus, deviam obrigatoriamente sacrificar algum animal e espalhar o sangue diante daquele altar, e depois lavar suas mãos com a água da bacia que estava diante do tabernáculo antes de se apresentarem diante de Deus. Nesse momento, a ação de lavar as mãos indicava que todos os seus próprios pecados haviam sido eliminados e ele se tornará limpo ao matar algum animal e derramar sangue. Ou seja, esta palavra nos faz saber que nós, o povo de Deus, quando confiamos no mérito do sangue do Messias que Deus envia para a salvação, recebemos a eliminação de todos os pecados como aqueles sacerdotes da época do Antigo Testamento. Somos declarados justos gratuitamente e podemos nos apresentar diante de Deus. Também, aqui andarei em redor do teu altar é uma expressão sinédoque que representa todas essas ações como servir, trabalhar, dedicar-se e adorar diante de Deus daquele que recebeu a salvação pela fé no mérito do sangue do Filho unigênito. Ou seja, esta palavra diz que nós, o povo de Deus, devemos lembrar e pensar sempre que fomos declarados justos gratuitamente através do mérito do sangue do Messias e que podemos nos apresentar diante de Deus. Não é apenas lembrar e pensar no mérito do sangue do Filho unigênito, mas sempre devemos nos apresentar diante de Deus para louvá-lo, enaltecê-lo, e trabalhar, servir e dedicar-nos diante dele. Davi se resolve a viver desta maneira diante de Deus, lembrando e pensando no mérito do sangue do Filho unigênito, para fazer ouvir a voz de louvor, e contar todas as tuas maravilhas. Esta frase usa consecutivamente expressões adverbiais para explicar o versículo anterior. Ou seja, aqui, para fazer ouvir a voz de louvor pode ser dito para que se ouça a voz de gratidão, e contar pode ser dito para falar. Também, aqui estas maravilhas referem-se a todas as obras que Deus realizou para salvar os seres humanos. Ou seja, refere-se ao pacto de redenção que Deus Trino estabeleceu desde antes da eternidade, aos planos de salvação proclamados através de numerosos profetas, ao seu governo, soberania e obra histórica, aos numerosos milagres e prodígios, ao nascimento virginal, à ressurreição e à ascensão. Refere-se a todas estas obras. Não é assim? Se observarmos todas as obras que Deus realizou para nos salvar, podemos sentir que são coisas tão assombrosas e tão maravilhosas que nós, humanos, não podemos nem imaginar nem pensar absolutamente. Ou seja, esta palavra significa que nós, o povo de Deus, devemos agradecer sempre a Deus que nos salvou, e devemos nos gabar, testemunhar e divulgar todas estas obras realizadas por Deus.
Devemos viver com essa imagem diante de Deus. Se houver alguém que, dizendo que recebeu a salvação, se envergonha de transmitir este evangelho ou realiza ações como se esconder atrás disso, tal pessoa deve refletir se realmente recebeu a salvação e se realmente está crendo no mérito do sangue de Jesus Cristo. Não é assim? Se alguém realmente crê que existem aquele céu e o inferno, e se foi salvo daquela perdição eterna, tal pessoa naturalmente agradece a Deus por isso e não tem outra escolha senão sair às ruas para se gabar, testemunhar e divulgar o gozo e a alegria da salvação, e a graça e o amor de Deus diante de inúmeras pessoas. Davi se resolve a viver desta maneira. Por último, a passagem de hoje fala sobre como deve viver nesta terra a pessoa que recebeu a salvação pela fé no mérito do sangue do Filho unigênito. Na passagem de hoje, Salmos 26, 8, 10, diz: Senhor, eu amo a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. Não colhas a minha alma com os pecadores, nem a minha vida com os homens de sangue, em cujas mãos há malefício, e cuja destra está cheia de subornos, diz a palavra. Senhor, eu amo a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. Primeiro, diz que a pessoa que recebeu a salvação pela fé no mérito do sangue do Filho unigênito deve viver ansiando por aquele céu. Aqui esta habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória pode ser dito que basicamente se refere a Deus, mas em última instância refere-se àquele céu. Ou seja, esta palavra diz que nós, o povo de Deus, não apenas devemos amar a Deus que nos salvou daquela perdição eterna, mas além disso devemos ansiar por aquele céu. O que acham? É natural demais que nós, o povo de Deus que foi salvo, amemos a Deus e além disso ansiemos e amemos aquele céu. Não é assim? Se alguém é alguém que tem uma fé sincera, e se realmente crê que existem aquele céu e o inferno, mais ainda, se crê que ele mesmo foi salvo de tal lago de fogo do inferno, tal pessoa certamente não apenas se alegra e ama imensamente a Deus que o salvou, mas também anseia por aquele céu com alegria e danças. Eu também, quando cheguei a crer nisso claramente, pude confirmar que era assim. Houve um tempo em que dançava dizendo: ó Deus! Obrigado! Agradeço-lhe! Eu te amo! Muito obrigado por me permitir aquele céu eterno. Mesmo agora, só de pensar neste céu, meu coração palpita, e gosto tanto de Deus que posso confirmar que meus ombros se movem para dançar. Desta maneira, nós, o povo de Deus que foi salvo, enquanto vivemos nesta terra, devemos viver sempre amando a Deus e olhando e esperando por aquele céu. Não colhas a minha alma com os pecadores, nem a minha vida com os homens de sangue. Aqui pecadores e homens de sangue são expressões sinédoque que representam a todos os incrédulos que não creem em Deus. Ou seja, esta palavra diz que embora nós, o povo de Deus, tenhamos recebido a salvação por crer no mérito do sangue de Jesus Cristo, devemos temer e estar alertas quanto ao fato de cair naquele lago de fogo do inferno eterno junto com esses incrédulos. Ou seja, não se trata de estar satisfeito e tranquilo com o fato de que recebi a salvação, mas sempre devemos pedir a piedade e a misericórdia de Deus para não sermos lançados naquele lago de fogo do inferno eterno devido à minha própria corrupção e queda. Devemos suplicar sempre dizendo: ó Deus! Tenha misericórdia e piedade deste pecador. Limpe todos os meus pecados através do mérito do sangue do Senhor Jesus Cristo para que eu não entre naquele lago de fogo do inferno junto com esses incrédulos. Não é assim? Os seres humanos somos tão corruptos e caídos que não temos outra escolha senão viver sempre no meio de toda a sorte de pecados. Ou seja, qualquer ser humano, se não tiver a graça de Deus que perdoa os pecados, é um ser que não tem outra escolha senão cair naquele lago de fogo do inferno eterno. Portanto, nós, o povo de Deus, embora tenhamos recebido a salvação, enquanto vivemos nesta terra, se cometemos ou nos damos conta de qualquer pecado, devemos sempre esperar e pedir que Deus tenha misericórdia. Devemos pedir dizendo: ó Deus! Tenha piedade e misericórdia da minha alma. Perdoe todas as maldades deste servo. Dê-nos graça para que a minha alma não caia naquele lago de fogo do inferno eterno junto com esses incrédulos, em cujas mãos há malefício, e cuja destra está cheia de subornos.
Esta frase está adornando o versículo anterior, explicando que classe de seres são os pecadores e homens de sangue do versículo anterior, ou seja, os incrédulos que não creem em Deus. Aqui, mons é uma expressão sinédoque que simboliza os pensamentos, intenções, sentimentos, palavras e ações desses incrédulos que não creem no mérito do sangue de Jesus Cristo. Também, aqui este malefício e subornos são expressões sinédoque que representam a maldade, lascívia, crueldade, orgulho e ganância desses incrédulos. Ou seja, esta palavra significa que, dado que a vida desses incrédulos que não creem em Deus transborda de toda a sorte de mal em todos os seus pensamentos, intenções, sentimentos, palavras e ações, é natural demais e claro que recebam o julgamento de Deus e caiam naquele lago de fogo do inferno eterno. No entanto, como será para o povo de Deus que recebeu a salvação? Na passagem de hoje, Salmos 26, 11 e 12, diz: Quanto a mim, porém, ando na minha integridade, livra-me e tem piedade de mim. O meu pé está posto em lugar plano, nas congregações bendirei ao Senhor, diz a palavra. Quanto a mim, porém, ando na minha integridade, livra-me e tem piedade de mim. Aqui, minha integridade refere-se àquela vida de fé que confia e depende apenas de Deus quanto à salvação, de que se falou no versículo 1. Também, aqui este livrar, redimir. Significa libertar pagando o preço do corpo em seu lugar, o que indica que no futuro Deus enviará o seu Filho unigênito para morrer derramando sangue na cruz, pagando em nosso lugar todos os nossos pecados para nos salvar. Ou seja, esta palavra significa que, dado que o povo de Deus confiará apenas em Deus quanto à salvação e confiará e dependerá apenas no mérito do sangue do Filho unigênito, Deus certamente terá misericórdia desse povo, pagará em seu lugar todo o preço do pecado e o salvará declarando-o justo gratuitamente. Davi está instando Deus a salvá-lo, e também o está esperando, pedindo e ansiando, porque ele mesmo confiará apenas em Deus quanto à salvação e confiará e dependerá apenas no mérito do sangue do Filho unigênito. O meu pé está posto em lugar plano, nas congregações bendirei ao Senhor. Aqui este lugar plano refere-se a um terreno que não tem ondulações, que não é tortuoso, como se fosse aquele prado verde. Isso simboliza aquele céu onde não falta nada, não é insuficiente, onde não há nenhuma ameaça nem perseguição, nem tampouco nenhum sofrimento, penúria ou tribulação. Não é assim, mas simboliza aquele céu que transborda de tudo, é próspero, satisfatório e pacífico. Também, aqui este está posto é um perfeito profético que indica uma certeza futura. Também, aqui congregações, refere-se à multidão que entrou naquele céu, ou seja, a nós, o povo de Deus que crê no mérito do sangue do Filho unigênito. Ou seja, esta palavra significa que nós, o povo de Deus que crê no mérito do sangue do Filho unigênito, devemos viver tendo a certeza de que no futuro entraremos certamente naquele céu. Significa que nós, o povo de Deus, devemos viver tendo a certeza de que no futuro entraremos naquele céu e viveremos louvando e enaltecendo a Jeová a Deus junto com muitos povos de Deus. Ao dizer isto de novo, significa que nós, o povo de Deus, devemos viver tendo essa certeza de salvação, certamente entrarei naquele céu. É assim, e não devemos viver com uma fé tão borrada como, não sei se existe aquele céu ou não, mas já saberei quando chegar o momento. O meu pé está posto em lugar plano. Deus. Obrigado. Agradeço-lhe. Eu te amo. Esperamos que possamos crer e confiar apenas em Deus quanto à salvação. Desejamos que possamos avançar apenas pela fé no mérito do sangue de Jesus Cristo. Além disso, faça com que sejamos aqueles que vivem obedecendo a palavra de Deus como povo salvo, e derrame bênção para que possamos ser aqueles que vivem tendo a certeza de salvação de que no futuro entrarei certamente naquele céu. Abençoo e oro em nome de Jesus. Amém.